Bom dia, irmãos. Estaremos estudando os 2 últimos capítulos de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito com o propósito principal de apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e a sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para o nascimento da igreja, sua pregação e a sua missão. Vimos no estudo passado que houve conspiração para atrair Jesus. Vimos sua agonia no Getsemane. Vimos sua prisão. Vimos que Pedro negou a Jesus e, mesmo assim, ele o olhou com amor e Pedro chorou amargamente. Vimos os julgamentos de Jesus e como ele foi identificado. Como mestre pelos que o ouviam, ainda no templo, como profeta pelos soldados que zombavam dele, como Messias rei pelo Sinédrio, como filho do homem por ele mesmo se identificou como filho do homem, como filho de Deus pelo próprio Sinédrio. Lucas nos mostra que Jesus se tornou um grande problema para as autoridades religiosas judaicas e por isso ele foi condenado à morte, e eles manipularam a lei com esse objetivo. João 18:31 mostra que o Sinédrio podia julgar qualquer pessoa do povo, até condená-la à morte, porém não podia executar a sentença. O poder de aplicar a pena de morte era do governador. Do ponto de vista dos judeus, o problema era que o crime de Jesus era blasfêmia e a alegação de que ele era filho de Deus. Aos olhos dos romanos, esta não era uma transgressão que merecia a pena de morte. Então, como despertar o interesse do poder romano pela causa contra Jesus? A desculpa de um motivo religioso não era suficiente. Vamos ler capítulo 23, de 1 a 5. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo e em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Jesus foi acusado de subverter 3 áreas fundamentais. A área ideológica, no versículo 5, ele alvoroça todo o povo com seus ensinamentos. Na área econômica, proíbe o pagamento de impostos a César, no versículo 2. Distorceram o que Jesus disse lá em Lucas 20, de 20 a 25, dai a César o que é de César. E também na área política, ele se declara ser o Cristo, o Rei, versículo 2b. O fato de Jesus comer com os publicanos e os pecadores, valorizar as mulheres e crianças, perdoar prostitutas, curar e aceitar os samaritanos e ainda exigir arrependimento e fé para entrar no reino de Deus, causava grande incômodo às autoridades religiosas dos judeus. Tudo isso acobertado pela máscara da religião, atitude que o próprio Jesus denunciou diretamente. Eles pensaram que a condenação de Jesus seria tranquila, mas Pilatos os surpreendeu. O que Jesus fazia, tudo o que ele fazia, era em benefício do povo. Ele não era um agitador, fazia somente o bem, curando, confortando, alimentando, levando alegria e amor a todos. Pilatos não viu em Jesus crime algum, conforme o versículo 4. Não encontro motivo para acusar este homem. Quando os acusadores disseram que Jesus começou na Galileia e chegou até aqui, subvertendo o povo, Pilatos aproveitou essa dica, essa deixa, para enviar Jesus a Herodes. Versículo 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes e que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus não veio ao mundo para satisfazer curiosidades de ninguém, nem para divertir as autoridades ou demonstrar o seu poder sem qualquer razão.
Quando Jesus realizava um milagre ou expulsava espíritos maus de alguém, não o fazia como espetáculo ou para chamar atenção para si. Seus ensinos foram para que os princípios do reino de Deus fossem seguidos. Pregava o arrependimento e a fé. Tudo fazia para beneficiar ou salvar as pessoas. Mas o desejo de ver Jesus morto era muito grande. O versículo 10. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Houve a reconciliação de Herodes e Pilatos para fortalecer o princípio do poder que se sentia ameaçado por Jesus. Vamos ver o que Lucas diz lá em Atos 4, 25 a 27. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Pilatos novamente tentou convencer o povo de que não via erro em Jesus e ainda disse que nem Herodes o condenou, apenas o mandou de volta. Versículo 15. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Jesus foi julgado 6 vezes. Foi submetido às autoridades judaicas e às romanas, mas nunca foi condenado por crime algum. Não deveria ser sentenciado à pena de morte, embora sua execução fosse decretada. Ele não foi condenado por contravenção alguma. Até hoje, ninguém é capaz de encontrar culpa em Jesus. Mas certamente, como Pilatos e Herodes e os líderes religiosos, ainda existem aqueles que se recusam a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Era costume soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Versículo 17. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela 3ª vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Por Jesus ter morrido no lugar de Barrabás, ele foi libertado. Nós também somos pecadores e merecemos morrer porque não temos cumprido, não cumprimos, a lei de Deus. Mas Jesus morreu em nosso lugar para nos absolver dos nossos pecados. Não foi o caso de Barrabás. Então Jesus foi levado para ser crucificado. Ele estava sem condições físicas de carregar a cruz, o que era costume na época para a humilhação, pois tinha ficado a noite inteira acordado, havia sofrido maus tratos e muitas torturas, estava esgotado fisicamente. Então vamos ler o versículo 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhes colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Carregar a cruz era muito humilhante, pois só os condenados a carregavam.
Simão representa o primeiro discípulo a sofrer humilhação por Cristo. Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. As humilhações por ser discípulo e segui-lo, pisar em suas pisaduras, fazer tudo como ele fez, sofrer e amar até o fim, como o Filho do Homem fez. Esta é a cruz que nós, discípulos, devemos carregar. No versículo 28, Jesus recomenda às mulheres que choravam por ele que chorassem por si mesmas e pelos seus filhos. Chorar pelo Evangelho de Deus que estava sendo rejeitado, e isto lhes custaria muito caro. As estéreis, que não geraram e não amamentaram, não veriam seus filhos sofrerem os terríveis dias da destruição de Jerusalém. Então Jesus foi crucificado. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os judeus consideravam maldito aquele que era pendurado no madeiro. Vamos ler lá Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A pessoa crucificada morria de câimbras, asfixiada e com terríveis dores. A morte vinha por sufocação, esgotamento ou hemorragia. Os evangelistas não dão ênfase ao tormento que Jesus suportou, mas na importância, na relevância da morte de Jesus. As palavras ditas por Jesus na cruz. Uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Capítulo 23, versículo 34. Palavras de salvação. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 43. Palavras de afeição. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe. Em João 19, 26 a 27. Palavras em direção a Deus. Palavras a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Marcos 15, 34. As três primeiras palavras de perdão, de salvação, de afeição, dirigida aos outros. Palavra dirigida a Deus. E agora, voltando ao interesse a si próprio, falando de si mesmo, a sua palavra de agonia. Tenho sede, João 19, 28. Palavra de vitória, está consumado, João 19, 30. E uma palavra de rendição. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Versículo 46 de Lucas 23. A morte de Jesus. Houve trevas, 3 horas de escuridão entre o meio-dia e 3 da tarde. A penúltima praga do Egito foram 3 dias de trevas antes da morte do Cordeiro Pascal. Houve um homem, um centurião, que estava subordinado ao governo que ordenara a morte de Jesus, que ao assistir tudo e ouvir as palavras de Jesus na cruz, disse em louvor a Deus, certamente este homem era justo. Versículo 50, o sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia viram onde o corpo foi colocado e saíram para prepararem as especiarias para embalsamarem Jesus. Marcos 16:1 observa que elas também compraram especiarias depois do sábado. Isso quer dizer que elas não esperavam a ressurreição de Cristo. Capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens
pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linhos e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Conforme João 20, de 3 a 4, um outro discípulo correu com Pedro ao sepulcro. Provavelmente João, o escritor do 4 Evangelho. Jesus se manifestou após a sua ressurreição a 2 discípulos e ficou atento às suas aspirações e suas buscas, e explicou-lhes o que aconteceu baseado nas Escrituras, isto a caminho de Emaús. Jesus se manifestou também ao partir o pão, quando ceava com os discípulos, versículos 28 a 31. Se manifestou a Pedro, conforme o versículo 34. Se manifestou a todos os discípulos, versículo 36. Enquanto falavam sobre isto, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Paz seja convosco era uma saudação judaica milenar, porém agora tinha um significado mais profundo. A verdadeira paz esteja convosco, conforme João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Mesmo sem a necessidade de se alimentar, Jesus confirmou sua presença real aos discípulos e, a partir daí, nasceu a missão cristã. A partir dessa experiência viva com o Senhor, eles puderam testemunhar de um fato que presenciaram e experimentaram. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas termina seu evangelho com o fato que dará início ao livro dos Atos dos Apóstolos, a Ascensão, que mostra a volta de Jesus para o Pai. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles os adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. O Evangelho de Lucas retrata Jesus como um homem cuja vida foi perfeitamente cumprida de acordo com o plano de Deus. Quando criança, era obediente a seus pais e despertou grande admiração por parte dos líderes religiosos no templo. Quando adulto, serviu a Deus e aos homens através do seu ministério de pregação da palavra e da cura, e como um homem condenado à morte, sofreu sem reclamar. E capacitados, nós, pelo Espírito Santo, somos testemunhas vivas de um Senhor vivo. O título da lição de hoje é Jesus matou a morte. Nós lemos lá em Oséias 13:14. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Isaías 25:7. Neste monte ele destruirá o véu que encobre todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Que Deus nos abençoe a desfrutar do amor, do perdão e da misericórdia de Deus até nos encontrarmos com Ele nos céus. Amém.